Seja muito bem-vindo nessa jornada, hoje dia 4 dessa jornada, maravilhosa jornada. Eu quero agradecer a todos vocês por vocês estarem aqui conosco. Eu me chamo Mazini Faria, eu sou neurocientista comportamental e nessa jornada hoje tem um tema muito especial e eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Porque o tema é esse, transformando pensamentos negativos em poder pessoal. Quer ter poder? Fica ligadinho aqui conosco hoje, porque não vou falar desse livro aqui, tá? Esse livro aqui, muitas pessoas conhecem, 48 Leis do Poder. Não vou falar sobre ele, mas muito desses, né, reis, líderes, políticos, utilizou a técnica que eu vou passar hoje aqui para vocês. Então, fica ligadinho aqui conosco, que hoje vai ser muito breve o assunto, mas ele vai ter um conteúdo bastante intenso de muita informação, tá bom? Primeiramente, vamos pensar da seguinte forma. Sabe aquela voz lá dentro? Ela acaba decidindo, né? Aquela voz que fala, ela acaba decidindo algo muito importante na sua vida. O hábito que você cultiva define a grandeza dos seus resultados. Pensa só, qual tipo de hábito você tem cultivado na sua vida? Que você tem alimentado, que você tem dado assistência e frequência para que ele continue. Como nós vimos nas 3 jornadas anteriores, normalmente o hábito, principalmente aquele automático, ele vem de forma, principalmente para poder dar defesa, dar fuga ou luta. Então, normalmente, a maior parte dos hábitos não são positivos. E aqui nós vamos aprender como transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos para que se tornem-se hábitos positivos e produtivos. Deixa eu te perguntar algo especial para vocês. Sabe aquele momento que surge aquela oportunidade? E aí vem aquela voz assim: ah, você não é bom nisso. Ah, lembra aquela vez que você fez o compromisso e não deu conta? Ah, realmente, é melhor não arriscar, porque você vai perder. Sabe essas vozes que vêm na sua mente? Já veio isso daí na sua mente? Se por acaso já veio, presta atenção. O que será que acontece com você? Por que essas vozes vêm? Por que essa voz vem até você e traz essa informação de pensamentos negativos? Uma coisa importante que eu quero passar para vocês, que pensamentos são como nuvens. Ou seja, você olhando aqui da Terra, você olha lá no céu e vê assim, fala, nossa, que formato, pensa quando criança, né? Nossa, que formato que ela tem como elefante, que formato ela tem, parece um barco, parece, enfim, você começa a criar, né, uma imagem e o formato. Aí quando você vai viajar de avião e o avião passa no meio dela, você fala, nossa, ela parecia ter um volume, ser robusta, ser firme, e de repente quando você está próximo dela, você na verdade vê que é uma névoa. Ou seja, o pensamento é como a nuvem. Ou seja, ela parece ter o que? Forma, ser grande, ser o que? Sustentável, ser real até mesmo. Mas, porém, esses pensamentos, eles podem se tornar real se eu acabo o quê? Alimentando ele. Ou seja, através de uma atitude, através daquele ciclo vicioso, aonde posso me sabotar
Porque eu alimento que o pensamento negativo. Então, o hábito que você cultiva vai definir o quê? A sua grandeza e o resultado dessa grandeza. Se você alimenta pensamentos negativos, o seu resultado vai ser o quê? Vai ser transformado em hábitos negativos. Então, pensa só que os pensamentos são como nuvens. Se você chegar perto e analisar, você vai ver que não é aquilo que você imaginou e pensou. O mais interessante é que você pode transformar esses pensamentos negativos, que os pensamentos negativos, há de concordar, são os nossos inimigos. São ou não são? Então, chegamos a essa conclusão que são, sim. Mas nós podemos aprender. Uma coisa que aqui muito ensina, né, nesse livro aqui, que eu super indico para aquelas pessoas que querem aprender oratória, vendas, principalmente quer entrar na campanha já o ano que vem no Brasil, nas eleições, eu super indico, principalmente quem lida com negociação, com negócios, empresários, eu super indico esse livro, 48 Leis do Poder, do Robert Greene, que é maravilhoso. Tem muita informação de história e também a técnica do que deve fazer e do que não deve fazer. Aqui nós vamos entender um pouco mais do que a nossa biologia e a parte mental funciona. O interessante é o quê? Como transformar esses pensamentos negativos em aliados, fazer com que eles se tornem o quê? O nosso principal o quê? Conselheiro da vitória. Isso eu aprendi na leitura de alguns livros, mas principalmente na psicologia positiva, que é na minha pós-graduação foi maravilhoso poder estudar e entender um pouco mais sobre essa questão da psicologia. Que nós, seres humanos, nós somos criados, tá certo? O nosso corpo foi criado para o quê? A resistência, de suprir, de não ter problema algum, de suprir todos os tipos de problemas que aparecem. Nós temos o poder de adaptar e não reter nenhum tipo de trauma. Nós somos criados para isso. Ah, mas por que eu tenho um pensamento negativo? Por que eu tenho essa atitude negativa? É porque você tem alimentado o seu pensamento negativo. Agora, como fazer com que esses pensamentos negativos sejam o quê? Transformados em poder pessoal para ter uma vida mais feliz e não ser refém daqueles pensamentos negativos. Vamos para a nossa primeira parte, é o quê? O interessante que nós temos estudado, e eu quero trazer aqui para vocês, a primeira parte que nós estudamos no primeiro dia da jornada foi o quê? A parte dos ciclos comportamentais. O segundo dia, a parte da autossabotagem. Então, nesses 2 dias, nós vimos que existe um ciclo do comportamento. Nesse ciclo do comportamento, como vocês, quem não viu, eu vou resumir aqui, depois você vê com mais detalhe lá. Que é o quê? Nós temos, primeiramente, o gatilho, como vocês podem observar aqui na lateral, aqui, esse ciclo, o gatilho. Segundo, depois do gatilho, as emoções. Terceiro, o comportamento e, por último, a recompensa desse comportamento. Então, nós vimos tanto no primeiro e segundo dia, o terceiro dia nós falamos um pouquinho também, mas hoje nós não vamos utilizar essa técnica de como reverter esse ciclo, tá certo? Porque nós vamos trabalhar agora com o quê? Com o pensamento negativo, como transformar ele em nosso aliado. Para isso, nós vamos utilizar o quê? Uma linha de fluxo, ok? Nessa linha de fluxo, que é muito simples, nós começamos com o quê? Com o gatilho. Por que com o gatilho? É aquilo que dá o quê? O despertamento do porquê desse pensamento negativo. O que me causou? Foi o quê? A pressão
de uma nova oportunidade e eu não estou preparado? Me causou o gatilho do pensamento negativo? Será que foi alguém dando algum feedback? Será que na minha relação, será que alguma coisa aconteceu no meu relacionamento, na amizade, ou seja, no relacionamento em casa, ou amoroso, enfim, alguma coisa que me causou o pensamento negativo? Pensa aí o que levou esse pensamento negativo. Então, o primeiro passo é o quê? Analisar o gatilho. O segundo passo desse fluxo é o quê? Analisar a emoção que é causada por esse gatilho. Raiva, tristeza, culpa, enfim. Identifica exatamente qual o tipo de emoção que causou. E por último, o impacto que essa emoção e esse gatilho tem causado com você. Por exemplo, qual o pensamento que surgiu quando você enfrentou esse desafio, por exemplo? Segundo, como esse pensamento te fez sentir? E o terceiro, qual foi o impacto da ação e decisão que você tomou? Exemplo para que você possa entender, talvez, por exemplo, surgiu oportunidade e aquela oportunidade você não tem tanto conhecimento assim, mas você pode o quê? Você sente medo de poder entrar no desafio, mas você tem que saber a maneira como você se trata com esse pensamento negativo. Peraí, não é porque eu não sei, eu não posso aprender. Lembra? O nosso cérebro, ele foi criado, tá certo? Para nós termos o quê? A resistência. Aliás, nosso corpo, né, como todo, tem uma resistência, inclusive a imunidade é um dos sistemas biológicos do nosso organismo que faz a defesa automática, tá certo? Quando ela não consegue corresponder, precisa agir de uma forma medicamentosa, né, através dos médicos especialistas para poder tratar do nosso organismo, da nossa imunidade. Já o nosso cérebro também funciona também da mesma forma, principalmente os nossos pensamentos. Nós precisamos o quê? Agir de forma com antídoto, ok? Do antídoto. Ou seja, se vem o pensamento negativo, eu não vou dar conta, eu não sei. Ou seja, se vem esse pensamento negativo agora em você, ou já veio durante o dia de hoje, ou se já veio por várias vezes, sabe o que você tem que fazer? Ok, tudo bem. Não significa que eu não possa aprender esse novo estudo, porque nós somos capacitados para poder o quê? Aprender, aprender, aprender. É necessário nós termos o quê? O treino. É necessário nós o quê? Treinarmos o nosso, principalmente esse fluxo, né? Você se desafiar. Então, lembra-se que uma frase muito que eu gosto de ouvir bastante, principalmente do mundo dos negócios, fala o quê? O feito supera o perfeito. O fazer, ele vai te ensinar. O processo, ele vai te ensinar. Essa jornada, você está aprendendo como que funciona o comportamento, como que funcionam os gatilhos, como que é a autossabotagem funciona, como se esquivar, como ser o antídoto. Então você está aprendendo aqui nessa jornada. É um processo que você precisa o quê? Dedicar o quê? Além do tempo, atenção, dedicar também, sabe o quê? A autopaciência. Porque se você não tiver essa autopaciência, tratar você com mais gentileza, mas você é turrão, você não aprende nada, você já está velho. Não, você nasceu numa família, enfim. Você colocar vários obstáculos, você está o quê? Alimentando qual tipo de hábito? O hábito do quê? De qual pensamento? Pensamento positivo ou pensamento negativo? André, mas para mim não funciona. Peraí, se não funciona, é difícil. Porque você está alimentando literalmente aquela trilha que eu sempre vou falar aqui. Aquela trilha neural de quê? De
dos maus hábitos da autossabotagem e também do ciclo vicioso. Então é necessário você o quê? Desprender. Para poder desprender isso daqui, essa trilha neural do pensamento negativo, você precisa o quê? Primeiramente o quê? Criar uma nova trilha de pensamento que é positivo. Como que se cria essa trilha? Se questionando. O questionamento é muito importante. Mas para que essa trilha tenha uma conexão muito enraizada, é necessário uma prática. Para essa prática funcionar, sabe qual que é a dica mais importante de hoje, pessoal? É para que vocês tenham um grupo de pessoas que você tenha confiança, primeiramente, né? Grupo de pessoas ou uma ou duas pessoas que você tenha aquela confiança, aonde você possa se abrir e falar das suas questões. Ah, eu sou uma pessoa negativa, eu tenho um desafio, eu quero que você me ajude. A quando, principalmente se você é casado, tá? Você fala assim para tua parceira, olha, quando eu estiver bastante negativo, me dá um sinal. Por exemplo, né, se estiver reclamando muito, né, combina com a sua esposa, amor, se eu estiver chegando em casa e estiver reclamando bastante, me dá um sinal, amor. Por exemplo, amor, vai dar uma bebida de água lá, ou vai lá na geladeira, procura para mim o queijo, talvez nem tenha queijo lá no dia lá, mas combinar um código aonde vocês, tá certo, se entenda e ela dá um sinal de quê? Daquilo que você avisou. Ou você, mulher, dá um sinal para o homem daquilo que você avisou. Mas principalmente, dê um sinal, não é um sinal discreto. Para o homem, você precisa dar um sinal, mas muito, né, chamativo. Olha, você precisa, chamativo no seguinte, um código que vocês combinem. Porque isso é muito importante de quê? Ativar o quê? O gatilho do quê? O pensamento positivo. Então, esta é uma das formas mais importantes, que é o quê? Criar um sistema de suporte. Um suporte de quê? De conexão social. Então, primeiramente, primeiro passo, escolher as pessoas certas. Segundo passo, peça para que essa pessoa certa ou essas pessoas certas lhe dão um feedback real da situação. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, de sair da parte dos pensamentos negativos para entrar na linha da conexão dos pensamentos positivos. E a terceira parte, celebre junto. Tanto você, o seu parceiro ou a pessoa que você escolheu, celebre cada atitude positiva que você tem, dos seus resultados. Uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, além de você escolher essas pessoas, é o quê? Uma ilustração. Imagina só, você agora indo para o trabalho. Você coloca numa estação de rádio e naquela estação de rádio você simplesmente faz o quê? Escuta e está ali caminhando, de repente aparece uma música ruim. O que você faz? Troca, né? Bem óbvio. Baseado nisso, é o que você faz com os seus pensamentos. Ou você não faz isso? Se vem um pensamento ruim, você continua na mesma frequência de rádio do pensamento ruim? Se você não trocar os seus pensamentos ruins, eles vão continuar o quê? Tocando a sua vida. Então é necessário fazer igual ao rádio. Tocou numa estação ruim de música, muda a estação. Simples assim. É mudar a chave. Porque nós somos frequência. O nosso pensamento é frequência, principalmente os nossos neurônios são frequências. É muito interessante isso, como nós vamos estudando a neurociência e vamos ver. Fala, nossa, como pode, como isso é incrível, de poder saber que a informação, ela acontece, tá certo, de forma, o pensamento, ele acontece de forma espontânea e ele gera uma energia.
E essa energia gera o quê? Uma frequência. E essa frequência, ela pode se materializar ou não. Vai depender do quê? Da nossa decisão e atitude sobre aquela decisão. É muito importante nós pensarmos isso. Eu quero já ir para a parte final de hoje, para nós irmos para a parte prática. Antes da nossa parte prática, eu quero aqui já passar aqui para vocês rapidamente, tá certo? Um recadinho muito importante. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, estão deixando o like, compartilhando com os familiares, com o grupo do WhatsApp da igreja, da empresa, ou enfim, da sua vizinhança, dos seus amigos. Eu agradeço muito a todos vocês e todos que estão se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante esse papel de vocês, tá certo? Do compartilhamento. Mais que isso, mais importante é você, quando se inscrever, é colocar o sininho, porque no sininho você vai receber a notificação da nossa programação toda vez, porque nós temos um material. O material, ele só funciona durante o processo de 24 horas, ou seja, terminando aqui a live, até no final aqui dessa live, você vai preencher todos os campos que estão aparecendo aqui, vai colocar o seu nome, vai colocar aqui o e-mail é muito importante você colocar, para nós termos a informação de quem você é também, né? Para nós, em futuras programações, nós mandarmos para vocês algumas das informações e novidades que o projeto daqui no Mazini Faria tem para vocês, tá bom? Então nós vamos guardar o seu e-mail e nós vamos mandar futuras ações que nós vamos fazer fora do canal ou até mesmo dentro do canal, tá certo? Mas, além disso, na segunda aba, como vocês podem observar aqui agora, vocês vão clicarem no link, porque já vai estar disponível nesse link, tá certo? Então, quando vocês clicam, como vocês observou, primeiramente, vocês clicam no link da descrição deste vídeo. Desse link vai abrir uma outra aba. Nessa outra aba você coloca o nome, o seu e-mail e parte para uma segunda aba que aí finaliza, já tem já o link do material de hoje, tá certo? Que esse link dura por 24 horas, ok? Por que 24 horas? Porque eu quero dar a meritocracia somente para aqueles que desejam o processo de transformação. Então, nós estamos literalmente trazendo conteúdo com bastante informação para que você possa o quê? Buscar esse conhecimento. Dado o recado, agradeço a todos vocês que estão inscritos e fica atento, tá certo? 24 horas e observe na notificação aí, quando você se inscreve, coloca a notificação para receber todas elas. Vamos então agora para a nossa atividade prática. Pega aí o seu caderno de anotação, o seu material, e vamos então para a nossa pergunta. A primeira pergunta é: qual a situação recente que te desafiou? Pense com carinho, faça essa anotação, ok? Pausa o vídeo, se possível. Segunda pergunta: qual pensamento limitante que surgiu? Pausa o vídeo, pensa e faça essa anotação, ok? Terceira pergunta: qual seria uma nova narrativa construtiva para esse tipo de pensamento? Aqui você deve colocar pontos que sobressaem, tá certo? Transformando literalmente os pensamentos negativos em um poder transformacional para o seu empoderamento. Exemplo: surgiu uma oportunidade, eu não sei, porém eu sou capaz de quê? De correr atrás e aprender, de estudar. Ok? Fica a sugestão aqui para vocês, porque todos nós temos essa capacidade, tá? De poder aprender novas coisas, ok?
Só é necessário buscar conhecimento e, aos poucos, repetir. Tá certo? Repetir, repetir. Tem vários exemplos, como também um deles, né? O jogador de basquete, o Schmitz, né? Ou o jogador de futebol, que não tem habilidade inata, que é o CR7, que o que treinou, não é um Pelé da vida, mas ele treinou e se tornou um dos astros aí da atualidade, que é o Cristiano Ronaldo, porque foi de muito treino. Então, ou seja, aprender é treinar, criar novas trilhas é treinar. E a nossa última questão está atrelado, tá certo, a essa resposta. Então, você sabendo o que você precisa fazer, agora, qual ação prática você deve tomar hoje para reforçar essa nova narrativa, esse pensamento positivo? Então, lembra-se que o poder de agir é melhor do que deixar o planejamento na gaveta, guardado. Então, o poder de agir, ele é supremo, desde que você o quê? Planeje e execute. Porque você planejar e não executar, só gastou energia e tempo. Recadinho final aqui para vocês, para nós finalizarmos. Primeiramente, lembre-se de que pensamentos negativos, isso é muito importante, tá, pessoal? Lembra-se que pensamentos negativos são hábitos e não fatos. O que você escolhe? A decisão é sua. Construir hábitos positivos? Repita comigo. Pode ser desafiador, mas o fracasso passado anterior hoje não me impedirá de ser uma nova pessoa, de construir meus sonhos. Tenho recursos, tenho habilidades que posso usar para aprender e ressignificar a minha história. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre como criar metas e inabaláveis para transformar a nossa mentalidade em resultados reais. Esteja preparado, se inscreva, receba a notificação e fica ligadinho aqui no nosso canal, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos então no nosso 5º dia da jornada, que está maravilhosa. Não perca, até lá. Muito obrigado, tchau, tchau.